E eu cheguei a ter a agenda muito cheia. Teve uma época que pra eu atender, a minha agenda era de 5 a 6 meses, gente. Foi muito legal. E foi um ambiente, assim, a consultoria de imagem, que me ensinou muito. Eu fiz amizades que eu tenho até hoje. Eu lembro que eu era muito nova, eu não tinha minha família ainda. Então eu participava no íntimo das mulheres, nas suas casas. Então eu lembro que eu me inspirava nas famílias, na criação dos filhos. Sabe, eu sempre fui muito observadora. E eu sonhava com isso. Eu falava, nossa, eu quero ter minha família, eu quero ser assim. Eu quero ter esse casamento, eu quero ter... Então eu sempre... E outra coisa também que foi muito bacana, quando eu chegava na casa da cliente, ela tinha me contratado para montar o look. Mas qualquer coisa que eu entendesse que eu pudesse ajudá-la, eu tava ajudando. Então eu tenho clientes que falam isso até hoje, né? Gente, a Marília chegava aqui, ela arrumava quem ia decorar minha casa, ela fazia a festa, ela organizava, ela fazia... Porque era fazer com amor. Até hoje é assim. Até hoje é assim. E aí, enfim, nessa jornada, então, a Manu como influenciadora, eu como consultora, a gente se ajudava muito, porque ela ajudava a divulgar meu trabalho, e eu ajudava ela e as influenciadoras a montarem as malas para os trabalhos. Sim. Entende? Sempre assim. E aí, a gente trabalhava junto, só que informalmente. Eu engravidei do Arthur, né? Ia ter o Arthur. E aí eu comecei a sentir, eu falei, gente, como é que vai ser minha vida? Porque eu viajava muito, tava cada hora fazendo mala, atendendo cliente num lugar. Falei, o que eu vou fazer? Eu falei, eu preciso ter um negócio. Talvez seja a hora de empreender. E a Manu, na época, eu tava grávida e você tava grávida também. Não. Eu tive o Arthur primeiro. Você teve o Arthur primeiro. Eu tive o Arthur primeiro, foi isso. E aí eu senti a dor. Isso. Falei, gente, não tá dando, porque eu comecei a desmarcar. Só que é o seguinte, o engraçado da nossa maturidade, né? Se fosse hoje, eu não teria parado. Eu teria mentorado outras e teria criado uma tropa de elite de Marília. Só que é verdade, hoje eu faria isso com o pé nas costas. Não, é o conhecimento, né, amiga? É o marketing, o conhecimento, o teu know-how. Se fosse hoje, eu não teria parado a consultoria, porque eu amava muito, tá? E não é por nada não, mas eu era muito boa no que eu fazia. Eu falo até hoje, falta gente no mercado que faça o que eu fazia. Só que na época não tinha isso. Como que eu vou ensinar outra pessoa a fazer? Era muito eu. E aí eu comecei a trabalhar muito menos, porque eu não conseguia mais viajar, eu não conseguia mais dar as palestras, eu não conseguia mais ficar até tarde, porque eu atendia cliente até 1h da manhã, 2h da manhã. E eu comecei a sentir, a gente sente no nosso caixa, né? A gente sente, eu já tinha minha independência financeira, recém-casada também com o Ju, a gente já se ajudava. Falei, não, preciso ter um negócio, tô sentindo muito aqui. E aí a Manu engravidou do Henrico. E a Manu viajava muito. E a gente falou, falei, Manu, eu tô sentindo. Ela, nossa, se você tá sentindo, imagina eu. Porque a Manu viajava mais pra fora do país. Eu era aqui nas cidades. E aí um dia a gente começou a pensar, e se a gente tiver um negócio juntas? Que a gente continue fazendo as nossas em paralelo, mas que a gente consiga ter algo que não dependa ali, né? 100% da gente. Doce ilusão, né? Que não ia depender 100% da gente. Alguém avisa! Alguém conta! Alguém avisa. Só que ninguém avisou a gente. Alguém avisa! O tanto que trabalhava triplicou. Sabe o que é? O povo tem essa mentalidade, né? Ah, eu quero ser dono do meu próprio negócio, que daí eu vou trabalhar muito menos. Doce ilusão, né? Não, a gente hoje sabe que na prática é bem diferente. Não, você até pode chegar lá, trabalhar muito menos, sim, ganhar mais, sim. trabalhar mais inteligente, mas é uma jornada difícil. jornada difícil. E a diferença está a diferença está em quem quer pagar o preço e quem não quer. Sim. Eu vejo muita gente que fala, eu tentei de tudo. Quanto tempo? 1 ano. Eu falo, você não tentou de tudo. Então tem muitas pessoas, porque realmente é muito difícil. E quando você vê, que nem, é muito engraçado, as pessoas vêm eu e a Manu, e elas falam, nossa, mas parece que pra vocês foi tão fácil. Cara, não foi fácil. É que a gente decidiu que a gente não ia desistir. Independente da avalanche que vier. E tem as pessoas que não estão dispostas. Elas desistem antes do sucesso. E acha que é fácil. E acha que é fácil. Não, e a respeitar o processo. A gente tá vindo de uma geração, né? Você tem filhos adolescentes, sabe? Você também. A gente tá vindo de uma geração Eles querem tudo pronto. que é tudo imediato. O processo é longo. Né? É degrau por degrau. E exige isso, né? Cair, levantar, errar e acertar. Exato, eles querem tudo pra ontem. E que já comece sendo sucesso. Dando certo e rendendo bastante. E tem um probleminha, acabou. Uma semana de cama. Tem uma fala que eu gosto sempre de falar. Todo podcast, toda palestra eu falo. Uma vez entrevistaram o Nadal e perguntam pra ele, vocês acompanham tênis? O Nadal e o Djokovic competiram muito tempo. E aí perguntaram pra eles, disputaram, né, o topo, ele, o Nadal e o Federer. E aí perguntou assim, Nadal, você acha mesmo que o Djokovic é o melhor jogador? E o Nadal deu uma resposta que me marcou tanto. Ele falou assim, olha, em técnica, eu acho que nós somos muito parecidos. Não acho que o nível dele é maior, mas ele tem uma coisa que é muito diferenciada. Ele pode, num ponto ali, ele fazer uma besteira, ele perder uma bola, ele pode perder a cabeça. Ele pode quebrar a raquete, ele fica puto, ele se desestabiliza.
mas no outro ponto ele já tá pronto de novo. Então não é no próximo jogo, no próximo campeonato, não, é no próximo ponto. Então o tempo no chão dele é muito rápido. E é isso que diferencia as pessoas medianas das pessoas extraordinárias. É quanto tempo você demora pra se levantar. Amor, deu um problema? Tá ótimo, bola pra frente. Vamos resolver. Você ficar reclamando, se você ficar... A gente fala muito isso pro meu time. Sim. Às vezes eu escuto eles reclamando e falo, gente, vocês estão reclamando ainda? Vocês estão reclamando ainda, vamos pensar na solução, né? Não, e isso a gente é muito parecido. Não, sim, muito parecido. Sem dúvida. E quando uma dá uma caidinha, porque não é sempre, né? Não. Chega a outra pra chacoalhar, entendeu? Marília, o Manu. Você falou, vocês são muito diferentes. Mas eu acho que a gente tem muito em comum de valores, princípios, que é o nosso elo, né? É o elo. É o nosso elo. É muito difícil algo que pra mim é muito errado pra você ser certo. Sim. A gente pode ser diferente no superficial. Sim. Na nossa base, no que moralmente nos sustenta, nós somos parecidas. Sim. Então isso ajuda. Meninas, sabe o que eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente? Assim, Agora. A importância da imagem pessoal. Sim. Porque vocês trabalham bastante com isso, né? Para as mulheres que vão ouvir a gente, independente da profissão, se elas têm um negócio, se elas vendem produto ou um serviço, mas essa importância de você criar a sua imagem, de você ter ali a sua imagem bem definida. Eu vou até contar uma coisa. Você sabe que quando eu comecei a consultoria de imagem, eu não era nada do que eu sou hoje, tá? Nada. Não era segura. Não era segura, a Manu tá aqui. Eu não era uma mulher segura. Eu sempre Jura, achei Má? que eu fosse a Manu, sabe? Super. Eu sempre achei que eu servisse coxinha, viu, gente? pra Tem ser... coxinha aqui. Come, amor, come. Eu amei que tem coxinha. Eu sempre achei que eu fosse pra ser dos bastidores, pra fazer os outros brilharem, porque eu sempre fui muito solícita. Sou até hoje. É sempre o outro primeiro. É de mim, enfim. Tem coisa que a gente consegue mudar, tem coisa que a gente não muda e a gente aceita. Eu sou assim mesmo, então eu achava que era dos bastidores. E eu tinha outro biotipo, eu tinha, eu acho que de hoje, uns 15 quilos a mais. Não gostava do meu nariz. Eu tinha outra proporção. E quando eu comecei a consultoria, eu pensei exatamente o que eu vendia? Eu precisava vender a segurança da mulher. Então, você acredita que a primeira transformação foi a minha? Eu lembro até hoje, quando eu falei, cara, como que eu vou vender pra mulher que eu ajudo ela a se transformar numa mulher mais segura se eu for insegura? E foi quando eu fiz a minha primeira dieta, perdi meus primeiros 10 quilos, comecei a correr. Foi pelo meu trabalho, eu falei, eu preciso passar isso. Resolvi fazer minha plástica no nariz. Na verdade, o que eu resolvi, né? Não tinha grana antes, aí eu juntei e a gente fez. Então, mas assim, e foi uma coisa que me mudou muito. E foi uma coisa que atraiu muita gente na época, porque deu um fala-fala. E assim, hoje o pessoal fala muito de emagrecer tantos quilos, vida saudável. Mas assim, há 12, 13 anos atrás, não se falava muito disso, lembra? Não. Corrida, a gente corria, era pouquíssimas pessoas que corriam. Então, assim, eu era bem taxada também, chata, fazer dieta, que chata. Não tinha isso muito de estilo saudável de vida, tá? Não tinha. E o que é engraçado? Eu senti essa diferença e vou falar uma linguagem bem clara, assim, pra todo mundo. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, qualquer coisa, você vai dar uma aula, você vai atender um paciente, você vai montar um cardápio. Você concorda que quanto mais você se prepara, menos pressão você sente? Você concorda comigo? Sim. Na hora que a gente pensa em se arrumar, é a mesma coisa. Quanto mais a gente se prepara para o outro, para um cliente, para gravar um vídeo, para um momento, menos pressão a gente sente porque a gente está mais seguro. Então, mesmo quando eu exercia a consultoria de imagem, nunca era vestir todo mundo igual. Era vestir cada uma de acordo com o que ela se sentisse bem e com o que transmitisse a mensagem correta. Porque o que você veste, como você se porta, fala mais do que você falar. Entende? Ela fala antes de você chegar. E quando você se sente... Um exemplo aqui, quem já foi num evento e se sentiu inadequada com a roupa? Já aconteceu com você? Você andando Pensa num evento. Você andando de barro. Me senti esse final de semana. Mas vamos dar um exemplo. Você já foi em alguma festa e se sentiu inadequada? Sim. Você teve vontade de levantar da mesa? Você não se sente mais insegura? Você não se sente despreparada? Vontade de ir embora. Agora, pensa uma festa que você leu o dress code, você viu exatamente a cor, você se preparou, independente se você foi no cabeleireiro ou se você foi em casa. Não tô falando sobre proporção, eu tô falando sobre intencionalidade. Quanto você se preparou para aquilo? Você aproveita ou não aproveita um momento diferente? Sim, muito mais. Sem dúvida. Quando você tá preparada para aquilo, você curte mais a festa, você se diverte mais, você fala com mais liberdade. É assim em tudo. Então a mulher, ela precisa parar de achar que a imagem dela é para quem trabalha com imagem. A imagem é para quem trabalha com qualquer coisa. E você sabe que quanto mais segura você é, mais segurança você passa, não só da sua imagem, mas de qualquer coisa que você vende. As pessoas hoje, gente, elas compram segurança.
Elas querem comprar de quem passa segurança. Em qualquer coisa. Vai visitar uma escola dos seus filhos. Seja recebido por uma pessoa que tá mal vestido, cabelo despenteado, com cara de cansada, que fala que não sabe o que tá falando. Ela te passou insegurança? Nossa, não sei se eu quero que os meus filhos estudem aqui. Você vai visitar uma escola, a pessoa tá bem apresentável, os dentes limpos, o cabelo penteado, ela sabe o que ela tá falando, ela vai te convencer de outra maneira. A escola pode não ser tão boa quanto a outra. A segurança vence, entende? Então as pessoas têm que entender que a imagem, o cuidar da imagem, não é para ser uma arma contra, muito pelo contrário. É para ser uma arma a favor. É para te ajudar, é para te facilitar. E eu falo muito isso no meu Instagram todos os dias, quase. Eu tô ali falando. A mulher que não tem ali os 5 minutinhos para se arrumar, ela ainda não sentiu o gostinho do poder que isso tem. Autoestima. A autoestima é tudo, Gê. É isso, é sobre isso, é a sua melhor versão, entende? E o outro, e saber que você tá se arrumando é pro mundo mesmo. Não é pro cliente, não, é pra você e pro mundo. A mulher feliz com ela mesma é feliz com o mundo todo. Se você tá infeliz com você, esquece. Você vai, sem querer, inconscientemente, você vai descontar no marido, no filho, na amiga, na sócia, não é? Não, com certeza. Vai perder o feeling da hora, do momento que você tá aí. Exato.